Existem momentos na internet em que a gente para e olha mais de perto, sem querer, uma única foto, um rosto familiar, e de repente a gente se pergunta se o tempo está pregando uma peça. Mas não é uma foto dos anos 90, e sim a próxima geração. Alguns filhos de famosos não só se parecem com os pais, eles parecem cópias exatas, como se a genética tivesse recriado os mesmos traços faciais. Porém, por trás dessa semelhança impressionante, há mais do que apenas DNA. Trata-se de memória, legado e conexões emocionais que tocam milhões de pessoas em todo o mundo e não as deixam mais. 1. Matilda Ledger e Heath Ledger. Matilda Ledger evita conscientemente a exposição pública, mas toda vez que ela é vista, surge um burburinho discreto na internet. Seus olhos, sua expressão, essa quietude pensativa lembram de forma assustadora seu pai, Heath Ledger. Quanto mais velha ela fica, mais nítida se torna a semelhança, quase como se o tempo tivesse conservado o rosto de Heath nela. Sua mãe, Michelle Williams, sempre protegeu Matilda da exposição pública, por isso cada nova foto dela tem um impacto emocional enorme. Para muitos fãs, Matilda é mais do que apenas a filha de um ator lendário. Ela é um eco vivo do que poderia ter sido. Essa semelhança não é apenas visível, é palpável. É exatamente por isso que ela está em primeiro lugar. 2. Shiloh Jolie e Angelina Jolie. Shiloh Jolie une geneticamente dois dos rostos mais conhecidos de Hollywood, mas o que mais emociona as pessoas é a sua crescente semelhança com Angelina Jolie em sua fase inicial. Os lábios, os traços faciais e essa intensidade de olhar fazem muitos acreditarem que é a própria Angelina no início de sua carreira. Nos últimos anos, Shiloh desenvolveu um estilo que lembra muito os anos 90 rebeldes de Angelina. Embora ela evite os holofotes, basta um pequeno clipe ou uma foto para gerar discussões em todo o mundo. Para o público europeu, ela é um dos exemplos mais fascinantes de semelhança genética que existe. 3. Kaia Gerber e Cindy Crawford. Kaia Gerber é a prova viva de que a história da moda pode se repetir. Em aparições públicas, ela frequentemente causa confusão porque ela se parece quase idêntica à sua mãe, Cindy Crawford, em seu auge. Do olhar aos contornos do rosto e até a postura, tudo parece uma cópia direta. A própria Kaia usa essa semelhança de forma consciente e muitas vezes se inspira estilisticamente em fotos antigas de sua mãe. Para muitos espectadores europeus, parece que um ícone dos anos 90 retornou em uma nova geração. 4. Ava Philippe e Reese Witherspoon. Ava Philippe é um daqueles rostos que até os insiders da indústria precisam olhar duas vezes. Sua semelhança com Reese Witherspoon é tão forte que muitos a consideram uma versão mais jovem da atriz dos anos 2000. O sorriso, os olhos e até a linguagem corporal lembram impressionantemente a época de Reese no auge de sua carreira. Interessantemente, mãe e filha sempre enfatizam que mal percebem essa semelhança, mas o público vê de forma diferente. Nos tapetes vermelhos, Ava é regularmente descrita como uma viagem no tempo viva. Para o público europeu, ela simboliza uma nova geração que carrega a imagem familiar de um ícone do cinema, sem encenar isso conscientemente. 5. Sunday Rose Kidman, Urban e Nicole Kidman. Sunday Rose entrou no mundo da moda com uma naturalidade que imediatamente despertou memórias de Nicole Kidman. Sua altura, a postura elegante e essa presença calma fazem muitos pensarem nas aparições clássicas de Nicole em décadas passadas. Especialmente na passarela, Sunday parece incrivelmente confiante para sua pouca idade. Nicole Kidman tinha insistido por muito tempo que sua filha só poderia participar de desfiles de moda aos 16 anos. Quando esse momento chegou, sua estreia foi mais do que apenas um passo na carreira, foi uma transição simbólica. Para muitos espectadores em Europa, Sunday Rose não representa apenas uma herança famosa, mas a continuação natural de uma aparência icônica. 6. Maya Hawke e Uma Thurman. Em Maya Hawke, a semelhança não só salta aos olhos como também é audível. Sua voz, seu olhar e sua aura lembram fortemente Uma Thurman em seus papéis mais conhecidos. Especialmente seus olhos marcantes e seus traços faciais delicados dificilmente deixam os fãs esquecerem de quem ela é filha. No entanto, Maya sempre enfatiza que sua mãe nunca a pressionou para seguir seus passos. É justamente essa liberdade que parece fazer Maya parecer tão autêntica. Para o público europeu,
Ela é um exemplo de como talento e caráter podem ser herdados, sem que alguém tente conscientemente ser uma imagem da geração anterior. 7. Jack Quaid e Meg Ryan. Dennis Quaid. Jack Quaid é um dos raros casos em que a semelhança muda dependendo do momento. Em um instante a gente reconhece imediatamente Meg Ryan em seu sorriso. No próximo, os traços marcantes de Dennis Quaid se manifestam claramente. É exatamente essa mistura que tem gerado discussões entre fãs e críticos de cinema há anos. O próprio Jack lida com essas comparações com tranquilidade, mas tenta conscientemente se manter afastado dos gêneros típicos de seus pais. Em vez de comédias românticas ou dramas clássicos, ele escolhe papéis em ficção científica e produções sombrias para construir sua própria identidade. No entanto, a conexão genética permanece óbvia. Para muitos espectadores europeus, é justamente essa tensão entre autonomia e origem que constitui seu encanto especial. 8. Apple Martin e Gwyneth Paltrow. Apple Martin raramente aparece em primeiro plano, mas quando ela surge, imediatamente causa alvoroço. Com seus cabelos loiros, traços faciais claros e uma aura elegante, ela lembra muito Gwyneth Paltrow nos anos 90. Especialmente viral foi o momento em que Apple usou um vestido icônico de sua mãe dessa época e parecia ter saído diretamente de outra era. A própria Gwyneth fala abertamente sobre o quanto sua filha compartilha seu estilo minimalista. Apple combina peças clássicas do guarda-roupa de sua mãe com elementos modernos, criando assim uma conexão entre passado e presente. Para muitos espectadores em Europa, essa semelhança não parece barulhenta ou intrusiva, mas sim calma e elegante, quase como se a elegância fosse herdada de geração em geração. 9. O'Shea Jackson Jr. e Ice Cube. Em O'Shea Jackson Jr., a semelhança é tão clara que praticamente parece coisa de cinema. Sua expressão facial, as sobrancelhas marcantes e até a voz lembram muito Ice Cube em seus primeiros anos. Essa conformidade genética foi a principal razão pela qual O'Shea assumiu o papel de seu pai no filme do NWA. Mas, ao contrário de muitas expectativas, ele não ganhou o papel de presente. Ele teve que passar por um longo e intenso processo de seleção para provar que não apenas se parece com Ice Cube, mas também possui talento para atuar. Para o público europeu, O'Shea é um exemplo de como genes fortes podem abrir portas, mas o próprio esforço decide se você realmente consegue se destacar. Sua carreira mostra que a semelhança por si só não é suficiente para ser levado a sério a longo prazo. 10. Violet Affleck e Jennifer Garner. Violet Affleck parece à primeira vista uma versão mais jovem e mais alta de sua mãe, Jennifer Garner. Os mesmos traços faciais suaves, o sorriso caloroso e a aura tranquila fazem muitos acreditarem que estão vendo duas irmãs quando Violet e Jennifer estão juntas. Mas o que torna Violet especial não é apenas sua aparência. Ela se apresenta de forma autoconfiante e reflexiva, engaja-se em questões sociais e irradia uma seriedade que lembra muito sua mãe. Para muitos espectadores europeus, Violet representa a forma sutil de semelhança, na qual não apenas o rosto, mas também a postura e os valores são transmitidos de uma geração para a próxima. Essas histórias mostram que aqui se trata de muito mais do que semelhanças marcantes ou comparações espetaculares de antes e depois. Em cada um desses rostos há um pedaço do passado, um eco de uma carreira, de uma era, às vezes até de um tempo perdido. Quando olhamos para essas crianças, não vemos apenas pais famosos novamente, mas também memórias, sentimentos e o que restou deles. Alguns desses jovens seguem conscientemente os passos de seus pais, outros se mantêm afastados dos holofotes, mas independentemente do caminho que escolham, seus rostos nos lembram quão poderosos os legados podem ser. Beleza, talento e carisma não podem ser simplesmente copiados, mas às vezes a natureza os herda com uma precisão que parece quase irreal. Talvez seja exatamente por isso que essas comparações nos cativam tanto. Elas nos fazem acreditar por um momento que o tempo não apaga tudo, que algo permanece, que pessoas que admirávamos continuam a viver de uma nova maneira. E é exatamente por isso que, ao ouvir essas histórias, não apenas escutamos, mas sentimos junto.